vai Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E hoje o Dr. Silvio vai falar sobre osteoartrose. Ele vai explicar o que é esse problema e, como sempre, esclarecer dúvidas da família Tupi. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. E, como sempre faço, agradecer ao presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, José Fernando Wertzmann, que me orientou. Enfim, a gente conversou muito sobre esse problema, que é um problema muito comum. A osteoartrose afeta aproximadamente 20% da população mundial e é a principal causa de afastamento do trabalho a partir de 50 anos de idade. Portanto, estamos falando de um problema que, com certeza, Heleno, diz respeito a muita gente da família Tupi que está nesse momento nos ouvindo. Sem dúvida. Doutor Silvio, o que é então a osteoartrose? É a mesma coisa que osteoartrite e artrose? Na verdade, é tudo sinônimo da mesma coisa, né? Para falar de osteoartrose, Heleno e família Tupi, a gente tem que falar sobre a articulação, ou a popular junta. Junta é aquilo que une. Une o quê? Duas superfícies ósseas. Na realidade, é uma estrutura formada por uma cartilagem, um tecido fibroso, que tem no seu interior um líquido, que é o líquido sinovial, que atua como o próprio óleo do nosso carro no motor, para evitar atrito entre as peças. E quando evita o atrito, evita o desgaste das peças. Quando você tem alguma alteração nessa estrutura altamente complexa, que é a junta, você começa a ter atrito, Heleno, entre as superfícies ósseas. E esse atrito vai provocar um desgaste natural. E esse desgaste vai provocar toda a clínica da osteoartrose, aquela dorzinha. Mas a gente vai falar um pouco sobre clínica já já. Certo. Doutor Silvio, quem corre o risco de apresentar esse problema? Qualquer pessoa pode ter. No entanto, tem um predomínio nítido no sexo feminino, principalmente por volta do período da menopausa, que é aquele período da mulher quando ela para a menstruação. Os sintomas podem ter início por volta dos 45, 50 anos de idade, e à medida que a pessoa vai envelhecendo, principalmente a partir de 60 anos de idade, vai se tornando mais intensa. Eventualmente, não é comum, porém a gente tem que citar para que a família Tupi saiba, pode acontecer também um pouco mais cedo, por volta dos 30 anos. A incidência desse problema de artrose, que é bastante importante, ela vai aumentar com a idade. E acredita-se que, acima dos 85 anos, virtualmente 100% das pessoas têm algum grau de artrose. A osteoartrose, ela pode ser um problema primário da articulação, ou seja, afeta uma articulação que era previamente normal, ou ela pode ser uma coisa secundária. E sendo secundária, a gente tem alguns fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, algumas atividades profissionais, mas a gente ainda vai falar um pouquinho disso. Doutor Silvio Provenzano, geralmente, quais são as articulações mais comprometidas por esse problema? Na verdade, qualquer articulação no nosso corpo pode sofrer esse processo, mas as mais comprometidas, Heleno, que você quer saber, a família Tupi também, são os dedos das mãos, a coluna vertebral, tanto a coluna vertebral cervical, aquela do pescoço, como a coluna vertebral lombar. E falar da lombalgia, quem tem osteoartrose, é a principal causa de afastamento do trabalho, já que essas articulações são aquelas que sustentam o peso do nosso corpo. Além disso, a gente tem o quadril, o joelho e os pés que dão a sustentação para a gente. Indivíduos acima de peso, como eu, por exemplo, têm um reforço de carga de peso em cima dessas articulações. Então tem dor no quadril, dor no joelho, dor nos pés. Por quê? Por conta da sobrecarga de peso. Daí se entende que o primeiro tratamento deve ser emagrecer. Doutor Silvio, esse problema da osteoartrose é hereditário? Sim, na realidade a gente tem diversos estudos, principalmente estudos que foram feitos mais recentemente, que comprovam a participação de um componente genético na origem dessa doença. Isto significa que algumas pessoas que têm no seu histórico familiar casos de osteoartrose vão ter uma susceptibilidade, um risco aumentado de desenvolver esse problema. Daí terem que atuar preventivamente antes que o problema esteja totalmente estabelecido. E isso é em particular com as articulações dos joelhos e dos quadris. Doutor Silvio, o que sente uma pessoa com esse problema da osteoartrose? A principal manifestação clínica, Heleno, é dor, E dor é uma sensação, por definição, desagradável. É a dor na junta. Tem outra coisa, é uma condição crônica, portanto não é uma doença aguda. A gente falou semana passada sobre a crise da gota, que é uma crise de dor aguda. O indivíduo vai dormir aparentemente bem, no meio da noite acorda com o dedão inchado,
com uma dor lancinante. A artrose não. É uma dor que é crônica, uma dor de leve intensidade inicialmente e que vai se desenvolver lentamente. Você sabe que muitas vezes o paciente tem aquele desconforto, não é nada, é problema de junta, fica brincando e não procura a orientação médica adequada, principalmente na área de reumatologia, que deveria receber, porque existem inclusive drogas novas que atuam no sentido de tentar evitar a progressão desse processo, pelo menos retardá-la. O paciente percebe isso como um dolorimento na junta, é uma sensação de curta duração. Às vezes a sensação que o paciente apresenta é que a junta está com a articulação meio pesada, com uma sensação de agulhada ou ferroada. Entendi. Aquela que eventualmente você, Heleno, tem naquele joelho, aquela pontada, aquela ferroada, já pode ser um sinal de osteoartrose, convém procurar assistência médica para retardar esse processo. Normalmente, essa sensação dolorosa, família Tupi, ela melhora com o movimento. Ou até mesmo de forma espontânea, sem que você precise fazer uso de qualquer tipo de analgésico. E essa é a razão pela qual a maioria das pessoas não dá a esse tipo de sintoma o devido valor. Não investiga e não começa a tratar precocemente. Contudo, à medida que esse processo vai evoluindo, os episódios começam a se repetir, porém, com maior intensidade, a dor se torna mais intensa e o tempo que a dor permanece é maior com um intervalo menor entre as crises. De tal modo que começar a se movimentar passa a ser um verdadeiro martírio para essas pessoas. E aí a gente tem o quadro da osteoartrose crônica, quando você já tem um enrijecimento da junta. Enrijecimento da junta, uma palavra bonita e difícil. É verdade. A junta permite a mobilidade de duas superfícies articulares, viu, Heleno? Na realidade, quando tem esse problema de artrose, vai se perdendo gradativamente a capacidade de se fazer o movimento. E aí o indivíduo tem aquela dificuldade, muitas vezes, em subir uma escada, dificuldade mesmo para caminhar, e aí a gente já tem um processo instalado crônico. E, obviamente, que à medida que o tempo for passando, é mais difícil para que você consiga controlar os sintomas e a evolução do processo. Por isso, família Tupi, sentiu uma agulhada no joelho, no quadril, uma sensação de dolorimento em alguma junta, procure auxílio médico. Você pode estar iniciando o processo de osteoartrose e é o momento ideal de se iniciar o tratamento. Nesse período mais frio, se agrava o problema, quer dizer, passa a incomodar mais, doutor Silvio? Geralmente no frio, uma série de doenças se tornam mais visíveis, mais aparentes, problemas respiratórios, etc. E com relação à dor articular, sim. Na realidade, você tem uma tendência a sentir aquelas ferroadas com mais intensidade, aquela fisgada no joelho, no quadril, no tempo frio é mais comum. Doutor Silvio Provenzano, outros órgãos também podem ser afetados? Ao contrário de outras doenças reumáticas, onde há o comprometimento de órgãos importantes, como o rim, como os pulmões, a artrose não. A artrose é uma doença única das articulações. Portanto, é um problema articular e permanece absolutamente restrito à junta. O paciente, doutor Silvio, que sofre de artrose, deve fazer repouso ou praticar exercícios? Na realidade, deve fazer os dois. Na realidade, existe a orientação médica para que a prática de exercícios físicos supervisionados seja feita, até para não deixar, como o pessoal diz na gíria, enferrujar a junta, né? Sem dúvida. Tem que fazer os exercícios, sim, sob supervisão, intensidade moderada, e isso intercalado com períodos de repouso. Portanto, o repouso é importante para o paciente. No momento da crise, faça repouso. Não tente se exercitar se aquela lombalgia está muito intensa. Você certamente agravará o seu problema. É o momento do repouso. Fora da crise, faça os exercícios. Eu repito, sempre que possível, sob supervisão. E para encerrar, doutor Silvio, a dieta influencia o desenvolvimento da osteoartrose? Por exemplo, comer carne vermelha costuma estar associado a essa condição? Sempre se falava no passado que a carne vermelha aumentava a sensibilidade das pessoas a desenvolverem artrose. Isso é lenda urbana. Isso é um mito que não é verdadeiro. Na realidade, o problema da dieta com relação à carne vermelha é relacionado à gota e não em relação à artrose. Entendi. Com relação à artrose, o que a gente fala de dieta é que, quando a artrose está associada ao diabetes, seguir a dieta do diabetes é importante. Quando o indivíduo está acima do peso, conforme eu acabei de falar, fazer uma dieta que levasse progressivamente à perda de peso também é importante para diminuir a sobrecarga sobre as articulações. Portanto, uma orientação com nutricional, particularmente no indivíduo acima do peso, é importante para melhorar os sintomas da artrose. Ok, doutor Silvio Provenzano, então, para o próximo domingo,
Poderemos falar, por exemplo, sobre torcicolo, escoliose, cifose. Acho que é por aí, né? É por aí, eu tenho certeza que a gente já aguçou o apetite da família Tupi. Até domingo que vem, uma semana de paz maravilhosa para todo mundo. Saudações, Eliano tá rindo de cara a cara. Hoje é um jogo complicado, hein, Eliano? É verdade. Fluminense hoje enfrenta o São Paulo, né? Às 4 da tarde no Morumbi, lá em São Paulo. Boa sorte pro nosso tricolor, boa semana e até domingo que vem, doutor Silvio. Até domingo, boa sorte. Abraço, amigo. Tchau. Show do Heleno.